turminha, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Hoje a gente vai, né, gravar nossa aula para falar um pouquinho de imunidade. A gente conheceu o sangue, as células de defesa, mas como que funciona essa imunidade? Por que eu fico imune a algumas doenças, né, e não fico a outras doenças? Cabelo aqui meio bagunçado, né? Mas isso não importa muito não. Vamos lá. Isso não abaixa de jeito nenhum. Vamos embora. Então, voltando lá aos nossos slides, gente. Olha só, o que a gente quer falar hoje? Na verdade, o que a gente quer falar hoje é o seguinte: a gente quer comentar sobre os mecanismos de defesa e imunidade. Então, olha só, a gente tem aqui, né, por exemplo, uma lâmina que cortou, né, a pele de alguém e aqui você tem algum antígeno, no caso aqui uma bactéria, né, que daria uma imunidade celular por se tratar de uma célula. A gente vai ver que existem dois tipos de imunidade, imunidade humoral e imunidade celular. Mas a verdade que eu quero mostrar para vocês aqui é que o tecido, por exemplo aqui, né, na pele, aqui na derme, você vai ter uma célula que vocês já estudaram lá no segundo ano, né, que vai produzir uma substância chamada histamina, que atrai as células de defesa. Elas saem do sangue, né? Então líquido e células de defesa vão para o tecido, por isso que tem aquele processo inflamatório, e essas células de defesa vão começar a trabalhar. Percebam que a primeira célula aqui são macrófagos, né? Por que eu estou falando isso? Agora vamos para o que eu queria. Então, a gente se expôs a um antígeno, ok? Não importa qual antígeno é ainda. Esse macrófago, a gente vai chamar ele de célula apresentadora de antígeno. Quer dizer, ele que vai ser a primeira célula de defesa que vai entrar em contato com esse antígeno para apresentar esse antígeno para o nosso sistema de defesa. Ele vai estimular um linfócito T auxiliar, tá bom? Linfócito T auxiliar. Agora eu tenho dois caminhos. Se a gente estiver falando de um antígeno celular, né? De um antígeno celular, a gente vai para uma imunidade celular, por exemplo, um protozoário, que nem na malária, né? Ou o próprio câncer, são células. Aí esse linfócito T auxiliar, ele vai estimular um outro linfócito, que é o linfócito T citotóxico. Esse linfócito T citotóxico, ele vai combater, né, ele vai começar a tentar destruir esse antígeno para tentar combater esse antígeno. Depois que ele faz isso, cria-se também linfócitos T de memória, quer dizer, linfócitos T que sabem como combater aquele antígeno. Então, se ele aparecer novamente, a gente vai ter uma resposta muito mais rápida. Né? A gente vai ter uma resposta muito mais rápida. Né? A gente vai ter uma certa imunidade contra aquilo. Às vezes a resposta vai ser tão rápida, por a gente já ter os linfócitos T de memória, não passar por todos esses passos que a gente viu até agora, que você quase não tem sintomas ou tem sintomas muito fracos. Tá? Agora, se for um antígeno não celular, por exemplo aqui, né, que é o exemplo que a gente mais gosta, um vírus, a gente vai ter o linfócito T auxiliar estimulando o linfócito B. E esse linfócito B, ele vai se transformar em plasmócito e vai produzir anticorpos. Anticorpos são moléculas de reconhecimento, são moléculas que se ligam ao antígeno. O anticorpo não destrói nada, são moléculas que se ligam ao antígeno para expor para o corpo o que tem que ser destruído, o que tem que ser fagocitado. Tá bom? Lembrando que o anticorpo é uma proteína, então o sistema de ligação é chave e fechadura. Se, por exemplo, eu tenho a entrada aqui do vírus da gripe, quando eu produzo anticorpos para o vírus da gripe, não vai combater outro vírus, ok? Vai combater só aquele vírus específico. Se esse vírus sofrer uma mutação, por exemplo, não vai combater mais, tá? E vai criar também linfócitos B de memória, que quando esse antígeno vier novamente, você, né, já tem os linfócitos, e esses linfócitos já respondem rapidamente, produzindo os anticorpos, e você nem chega a ter sintomas. Eu gosto de usar alguns exemplos aqui. Por exemplo, catapora. Quando você tem catapora, né, é um vírus de DNA com pouca mutação. Então, quando eu pego catapora a primeira vez,
eu tenho lá os sintomas, as feridinhas na pele, febre, mal-estar, né? Porque meu corpo está fazendo tudo isso. O corpo está tendo lá a apresentação de antígeno, macrófago, passa o linfócito T auxiliar, estimulando o linfócito B, até o plasmócito, chegar aos anticorpos, se ligar, isso demora aí de uns 7 a 15 dias. Nisso eu estou sofrendo sintomas. Só que depois que eu curo, né, que tem lá o linfócito T supressor, acaba a produção de anticorpos, que a gente já viu, eu vou ficar com linfócitos B de memória no meu organismo. E aí, gente, quando o vírus da catapora atinge meu corpo de novo, é tão rápida essa resposta, destrói tão rápido que eu nem sinto os sintomas. Por isso que eu não pego catapora 2 vezes, eu fico imune a esse vírus. Agora, gripe, poxa, professor, gripe eu pego todo ano, meu corpo não aprende? É porque a gripe, gente, é um vírus de RNA que tem muito poder de mutação. Toda vez, se você pegou gripe 10 vezes na sua vida, foram 10 vírus diferentes que estimularam tudo isso aqui 10 vezes. Você tem linfócito B de memória para esses 10 vírus, mas ele vai ter uma mutação e vai ter a 11ª vez. Uma coisa que me perguntam também é sobre o vírus da AIDS. O problema do vírus da AIDS, gente, é que ele ataca os linfócitos T auxiliares. Ele destrói essa célula aqui, ó. Se ele destrói essa célula, o que, que acontece? Eu perco tanto a imunidade humoral, eu perco tanto essa imunidade aqui, como eu perco a imunidade celular. Por isso que a AIDS é o vírus da imunodeficiência. Eu fico sem poder ter nada de imunidade. Por isso que as pessoas, gente, elas não morrem de AIDS. Elas morrem com AIDS, porque a pessoa fica numa situação tão complicada, né, em relação a... Ixi, agora para apagar tudo vou ter que passar aqui, será? Primeira vez que estou usando isso. Ela fica numa situação tão complicada de baixa imunidade que ela perde, né, a capacidade de se defender de qualquer antígeno infeccioso que venha para o corpo dela. Tá joia? Então, eu tenho imunidade celular e eu tenho imunidade humoral. Agora a gente entendeu um pouquinho a função daqueles linfócitos que a gente tinha visto, né, na última aula. Beleza. Aí, pessoal, olha só. Continuando aqui nossos slides. Então, o anticorpo é uma proteína específica, como eu falei, que reage contra o corpo estranho que foi produzido, só contra ele. Esse anticorpo, na verdade, ele chama imunoglobulina, que tem a sigla IG. E existem 5 tipos de imunoglobulina. Só que eu quero me ater aqui a 2. Principalmente porque, por conta dessa pandemia do coronavírus, a gente tem falado muito sobre isso. Porque olha só que interessante. Olha só, esse slide é muito legal. Eu tenho aqui, ó, quantidade de anticorpo, ok? Que vai me dar a resposta primária a algumas doenças. Olha só, eu tive aqui uma primeira infecção. Quando eu tenho uma primeira infecção, um primeiro antígeno, o que, que acontece? Esses linfócitos B, eles vão produzir imunoglobulinas, eles vão produzir anticorpos, principalmente IgM e IgG. O IgM ele é o primeiro a ser produzido, significa que eu estou combatendo ali mesmo. Tá? E o IgG já é mais produzido de memória, são anticorpos que ficam mais tempo no corpo da pessoa. Ok? Beleza. E aí foi embora, me curei, beleza. Quando eu tenho uma infecção repetida, eu tenho de novo aquele vírus, o que, que acontece? Eu tenho os plasmócitos de memória, os linfócitos B de memória. Então a produção de anticorpo é muito mais rápida e muito maior. E aí eu consigo destruir aquele antígeno antes dele me causar a doença, que foi o caso que a gente viu na catapora. Quando você tem a primeira vez a catapora, é isso aqui que acontece. Ó. Olha só como demorou para chegar no pico. 7 dias, pode ser de 7 a 15. Quando eu tenho catapora de novo, ó, com 3 dias eu já estou num pico muito maior que aqui. Então eu nem sinto sintomas, eu fiquei imune àquilo. O que está na moda do coronavírus? Ah, eu estou com sintomas, vou fazer o exame. Aí você faz o exame, da IgM 0 e da IgG 0. O que isso significa para a gente? Provavelmente seu corpo nunca teve contato com esse vírus. Você nunca teve contato com ele, porque você nunca produziu anticorpo contra ele. A gente procura os anticorpos específicos do coronavírus. Aí você faz o exame, da IgG bem alto, da IgM bem alto
e o IgG ali ou zero ou bem pequeno. O que isso significa? Você está com coronavírus, você está pela primeira vez com ele, porque o IgM é produzido só pela primeira vez, você está combatendo ele. Provavelmente nesse período você está com sintomas lá, né? Dentre os vários sintomas que o coronavírus pode ter. Aí passa alguns dias, você faz o exame de novo. Aí o exame dá IgM baixo ou zero e dá IgG alto. O que significa? Você já teve contato com o coronavírus, já se curou e tem altos anticorpos. Professor, isso significa que eu estou imune ao coronavírus? Nunca mais vou pegar? Que nem você falou da catapora? Então a gente não sabe, porque a gente não sabe quanto tempo, né, esse IgG fica alto, quanto tempo essas células de memória para o coronavírus podem viver, porque isso depende, né? Por isso que tem vacinas que você nunca toma reforço, por isso que tem vacinas que você toma reforço a cada 10 anos, a gente não sabe, né? E a gente não sabe também qual o poder de mutação desse vírus. O que a gente sabe quando a pessoa tem IgG alto é que ela já teve contato com o vírus uma vez, e ela tem anticorpos contra ele e células de memória. Provavelmente, a gente acredita que ela esteja imune ao coronavírus para sua vida. Mas a gente está vendo alguns casos de segunda infecção, que a gente não sabe direito se é por mutação, algo assim. Então, olha só, isso aqui é muito interessante. Eu tenho, então, 4 tipos de imunidade, de conseguir não ficar doente perante o antígeno infeccioso. Eu tenho uma imunidade ativa. O que é uma imunidade ativa? É o meu corpo que está me deixando imune. Meu corpo está me deixando imune para eu não pegar esse antígeno infeccioso. Ela pode acontecer de maneira natural ou artificial. Costuma ter uma produção longa, por vários anos. Qual é a maneira natural que o meu corpo faz isso naturalmente? Qual é a maneira natural que o meu corpo faz isso naturalmente? Tendo a doença uma primeira vez. Eu tendo a doença uma primeira vez, provavelmente nas próximas eu vou estar imune por já ter linfócitos B de memória, ou linfócitos T citotóxicos de memória, se for uma imunidade celular. Agora, gente, que risco é esse? Tem doença que mata. Será que não existe alguma coisa que o ser humano pode criar para que eu não precise ficar doente uma primeira vez e eu consiga essa imunidade? Aí surge a vacina, gente. O que é a vacina? A vacina, gente, ela é o antígeno, ela é o causador da doença, mas ou inativo, né? Ou, né, é, só um fragmento dele, que são as vacinas mais modernas, ou até a vacina de DNA, que na verdade é só um material genético que vai fazer com que o seu corpo produza um antígeno. Olha que doido isso, né? Vai entrar na sua célula, vai fazer com que o seu corpo produza um antígeno para estimular as suas células de defesa. Então você tem vários tipos de vacina, né? Com inativo, né? De fragmento, de vacinas de DNA, isso aí você tem vários jeitos, né? Aí você tem algumas mais simples, outras mais complexas. Aqui tem o histórico da vacina. Nossa primeira vacinação foi contra a varíola, né, em 1804. Essa vacinação foi tão efetiva, gente, né, que a gente eliminou essa doença. Agora ninguém se vacina mais contra a varíola. A gente conseguiu acabar, a gente fez uma vacina tão boa no mundo inteiro que ninguém mais tem essa doença, não tem como você ter transmissão. Isso a gente sabe lá na história da revolta da vacina, com Oswaldo Cruz. Aqui a gente tem, né, ó, uma história da vacinação no Brasil. O Brasil é referência mundial para vacina. É um dos países que mais vacina, é um dos países que mais vacina e de maneira gratuita a sua população. A gente ensina o mundo como fazer uma campanha de vacinação efetiva. Só que, infelizmente, gente, nos últimos anos, as pessoas estão deixando de se vacinar. E para a gente ter o que a gente chama de imunidade de rebanho, que você protege quem se vacinou e também quem não se vacinou, para quem sabe um dia a gente consiga erradicar uma doença que nem a varíola, a gente precisa que a população vacine. Por exemplo, a gente está numa campanha de vacinação para poliomielite para as crianças, agora no dia que estou gravando essa aula, o objetivo é atingir 70% da população de crianças do DF e só 47% foram vacinados. Por quê? Primeiro porque tem muito mito, né? Que vacina pode provocar autismo, isso é mentira. Que a homeopatia, né, substitui vacina, isso é mentira. A homeopatia é um outro tipo de tratamento. Que vacina tem, né, substâncias que comprometem o sistema neural, que causam câncer, isso também é mentira, né?
Mas também é mentira que vacina é 100% seguro, né? Você tem pessoas que não respondem à vacina. Ela não gera imunidade. E aí, eu preciso vacinar muita população para pegar a vacinação de rebanho, né? Vacina pode dar alergia? Pode. Tem algumas vacinas que têm alguns conservantes que algumas pessoas são alérgicas, mas é uma parcela pequena da população. Crianças vacinadas podem desenvolver doenças? Pode, né? Porque a gente falou que não é 100% eficaz, por isso que a gente tem que vacinar muita gente, para diminuir a infecção também, né? E há estudos que ligam vacina a efeitos adversos graves? Sim, mas ela só é liberada se tiver uma chance muito pequena de efeitos graves, tá? E aqui, provavelmente, tomara que em 2020, 2021, a gente escreva mais um capítulo nessa história, que é a criação mais rápida de uma vacina. O que vocês estão vendo, gente, de várias universidades, vários países, né, aqui no Brasil, o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz ajudando nisso para se criar uma vacina com coronavírus. A média para a criação de uma vacina, gente, é de 3 a 5 anos. O mundo está se virando todo, se ajudando para que a gente consiga criar uma vacina para acabar com essa pandemia, tá? Quem sabe a gente consiga produzir uma vacina em menos de um ano, gente. Seria um recorde para a história de vacinação, né? Beleza. Então, gente, eu também tenho a imunização passiva. O que é a imunização passiva? Meu corpo não produz os anticorpos. Não foi o meu corpo que produziu. Eu recebi os anticorpos de outro ser que produzia esses anticorpos. Então essa imunidade passiva, ela vai ser eficaz, mas ela vai ser curta. Por que ela vai ser curta? Porque eu não vou criar as células de memória. Porque eu criaria células de memória se os anticorpos fossem produzidos pelo meu corpo, que nem quando eu pego a doença ou quando eu me vacino. Agora, a imunização passiva, eu recebi os anticorpos de outro ser. É só para aquela crise ali. Como que isso acontece de maneira natural? Principalmente recebendo os anticorpos da mãe, pela amamentação, gente. A amamentação, principalmente o primeiro leite, que é o colostro, o leite que a mãe produz nas 72 horas iniciais, ele tem muitos anticorpos para proteger a criança até que o sistema imune dela fique maduro, né? Então, por isso que a amamentação, principalmente ali nos primeiros 3 dias, ela é essencial, porque tem muitos anticorpos e é nos primeiros 3 dias que o corpo do bebê também está preparado para receber grande quantidade de anticorpos. E a imunidade artificial é eu conseguir produzir anticorpos em laboratório para aplicar na pessoa em situações de emergência. Por exemplo, quando eu produzo anticorpos para veneno, né? Contra veneno de cobra, que é o mais famoso, contra veneno de escorpião, né? Como que se faz isso? Eu pego um cavalo, aplico no cavalo uma quantidade desse veneno numa dose não letal, que não mata esse cavalo, ele produz anticorpos, eu pego o sangue dele, tiro os anticorpos e devolvo o sangue para ele, então isso não faz mal para o cavalo, e ele produz em grande quantidade, por isso que a gente faz com o cavalo, porque é dócil, porque é grande, e com esses anticorpos eu aplico na pessoa, né, para ela ter uma resposta rápida contra algum antígeno. Existe para raiva, existe para o tétano, existe para picadas de cobra, né, que é o soro antiofídico, né, que é o que a gente conhece mais. O Brasil também, gente, o Instituto Butantan é uma referência mundial na produção de soros, tá? Mas lembrando que o soro ele tem que ser específico do que você teve, porque lembra que o anticorpo é específico. Então, se foi uma cascavel que te picou, tem que ser soro de cascavel, não pode ser soro de coral verdadeira, porque não vai funcionar, né? Por isso que a gente tem que identificar a cobra que picou a pessoa. Ah, professor, mas a pessoa não identificou. Aí a gente aplica ali, o hospital aplica os soros, né, das cobras mais comuns daquela região, tá? Isso é muito legal, gente. Dá pra gente conversar muito mais sobre isso, né? Sobre vacinação, que eu amo, adoro essa parte de vacinação, né? De soro, dessa produção, da importância dos anticorpos que a gente recebe na amamentação, né? Isso é muito bacana e a gente está vivendo isso, né? Tá vendo a necessidade disso agora. Nada mais propício para cair numa questão de vestibular, sobre vacina, sobre imunidade, sobre tudo isso que a gente está falando, tá? Se vocês tiverem dúvida, a gente tira nas aulas ao vivo, nas aulas presenciais, né? Para algumas turmas eu devo comentar isso também no assunto. E com isso, gente, deixa eu contar para vocês, a gente termina o nosso conteúdo. Como eu falei lá no primeiro dia de aula, a gente leu, a gente viu junto o nosso manual de instruções.
passamos pelos principais sistemas, vimos as principais funções, né? De uma maneira que eu acho que foi muito prazerosa, vimos as principais, né, alterações possíveis. Para quê? Para que não importe a profissão que você vai seguir, né? Que eu desejo que você seja muito feliz, mas que você entenda um pouquinho do seu organismo, que isso vai ser muito importante para a sua saúde. Tá joia, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa gravação. E qualquer dúvida, claro, não. Sumiu o vídeo. Qualquer dúvida, claro, não esqueçam de me procurar. Tá joia? Deixa eu voltar aqui para eu poder interromper a gravação e disponibilizar para vocês. Obrigado, gente. Até mais. Fiz alguma coisa aí que o vídeo sumiu.